Olá, eu sou o professor Antônio dos Anjos, da Universidade Estadual de Goiás. Esta é mais uma aula para o curso de Geografia, numa série de videoaulas sobre um livro do Milton Santos, Economia Política. A parte 3 será da página 19 até a 27. Eu estou optando por fazer uma aula com bastante texto, porque estou entendendo que esse é um texto muito denso. Então, eu estou, na verdade, fazendo o estudo dele juntamente com vocês, parando nos trechos mais importantes e tentando esclarecer alguns pontos, acrescentar algumas coisas para que vocês compreendam bem essa leitura, que é uma leitura muito densa, né? Vocês podem ver que ao final de cada parte desse livro há referências bibliográficas bem extensas, né? Então, ah, muitas questões de fundo aí não são dadas no texto, e eu vou tentar, então, trazer isso para vocês. Na página 19, ele diz: as novas necessidades do capitalismo deveriam implicar no desenvolvimento de uma teoria do espaço posta a serviço do capital. Então, a própria realidade, a própria história cria a necessidade de um discurso, né, a serviço do capital. Continuando, desde a Segunda Guerra Mundial, um número crescente de economistas começou a se interessar por problemas do espaço, enquanto os geógrafos preocuparam-se mais com problemas econômicos. Quando a economia começou a servir aos interesses do capital, teve que se liberar do homem, isto é, da história. Os economistas haviam banido o homem de suas especulações, substituindo-o pela abstração homo economicus, uma média estatística. Então, os economistas foram os primeiros a se questionar sobre o papel do espaço nas relações de produção e distribuição, né? Antes dos geógrafos, né? Os geógrafos não se interessavam muito pela economia, não desse ponto de vista, né? Das localizações, de onde estava a mão de obra, matéria-prima, consumidores, né? Então, isso surgiu primeiro com os economistas, ainda no final do século XIX, né? Já haviam bastante teorias sobre a dimensão espacial da economia, e só mais tarde, né, é que a geografia vai se interessar por essas questões que já estavam relativamente desenvolvidas com os economistas. E então o Milton Santos traz essa questão, né? O capitalismo ele cria a necessidade de uma teorização da criação de um discurso, uma narrativa que justifique o seu próprio movimento, né? Justifique a sua acumulação. Então, tanto economistas, quanto geógrafos, quanto sociólogos, historiadores, estarão, às vezes, sem ter consciência disso, mas trabalhando para defender o capitalismo sem que se tenha uma visão crítica sobre isso, né? Então, o ponto central do Milton Santos nesse livro é o distanciamento entre o conhecimento verdadeiro e esse conhecimento, né, esse discurso que é justificador do capitalismo, né? Essa teoria do espaço posta a serviço do capital. Na página 19 para 20, ele tem uma passagem bem interessante, que é: a economia também teve que pôr de lado o espaço social.
encarado como a natureza transformada pelo homem. A nova ciência espacial deveria, portanto, basear suas reflexões numa ciência econômica espacial. Foi assim que se chegou ao paradoxo de uma ciência regional desprovida da natureza e do homem, seja ela chamada de análise regional, de ciência regional, de economia espacial, de geografia ou de urbanismo, o capitalismo dela se beneficia. Na verdade, não se trata de uma ciência enquanto tal, mas de uma verdadeira ideologia espacial, que muda de acordo com as necessidades do sistema. Então, a geografia entra nisso aí, né? O urbanismo que surge, que se consolida sobretudo no pós-guerra, pós-segunda guerra, e a economia, né? Todas se voltando para as questões espaciais e sua influência na economia, se viram aí criando teorizações que, na verdade, estavam mistificando a realidade, ao trazer alguns entendimentos que não condizem com a realidade. E aí o Milton Santos trará, no decorrer do texto, exemplos, né, dessa discrepância entre o discurso pseudocientífico e a realidade, focalizando principalmente a situação dos países periféricos em relação a esse sistema de produção global que coloca os países periféricos, né, numa situação de subserviência às nações mais poderosas. Da página 20 para 21 tem uma outra passagem interessante que diz: ocorre então uma divisão de trabalho entre as duas disciplinas. A economia é confiada à apologia do capitalismo e a tarefa de disseminar o capital em vários espaços nacionais é confiada à ciência regional. Essa ciência regional pode-se entender como a geografia, né? E também muitos economistas atuam nessa ciência regional também, né? Como sociólogos também, mas principalmente geógrafos, né? A economia, né, eu já expliquei na parte 2 dessa sequência de aulas, essa economia aí é a economia vulgar, né? Não é a economia política que busca ser uma ciência de fato, né? Então, essa economia vulgar, ela muito mais dissemina as concepções dos detentores do meio de produção do que é uma ciência isenta para falar de como a produção e distribuição, circulação se dá no mundo real. Continuando, a ciência regional e o planejamento eventualmente se fundiram. Outro ponto que o Milton Santos sempre vem colocando é essa ideologia chamada planejamento, né? Que na verdade é uma articulação para acelerar a expansão capitalista no mundo, né? Então, muitas diretrizes de planejamento, elas já vêm muito ligadas aí a esse encaixe, né, das nações do terceiro mundo, ou países subdesenvolvidos ou periféricos, a um sistema, né, em que esses países serão produtores de matérias-primas, né, ou serão países semi-industrializados, mas que estarão nesse sistema aí muito dependentes de nações ricas, né? Tomarão créditos e ficarão, né, com dívidas enormes, como vários países têm, inclusive o Brasil. Então, o planejamento tem essa função, né? Ele é um agenciamento, né, que vai colocando aí as nações e regiões dentro dessas nações a serviço do movimento do capital.
Hoje é praticamente impossível encontrar em periódicos especializados um artigo teórico ou mesmo uma análise sobre o espaço social visto como um todo. Qualquer consideração de natureza social é rejeitada em nome do pragmatismo e só se tem tolerância para o próprio processo de planejamento. Então, ele nota essa falta, né, de uma teoria pura do espaço. E, na verdade, o Milton Santos será uma figura central nessa renovação da geografia no Brasil e no mundo, né? Uma renovação que trará contribuições profundas no estudo do espaço, né? A geografia dá uma guinada aí de meados da década de 70 em diante para se tornar uma geografia crítica, né? Já falei disso em aulas anteriores para vocês. E então o Milton Santos está sempre nesse livro e em outros dele colocando essa necessidade de uma ciência que busque ser isenta, né, e não atrelada a movimentos políticos ou à ideologia capitalista. Da página 21 para 22, existe essa passagem. Existem muitos exemplos da contribuição da ciência regional, da geografia e do planejamento regional para a difusão do capital. É o caso da popularização de teorias tais como a dos lugares centrais, a dos polos de crescimento, a da industrialização deliberada e descentralização concentrada. Esses termos aí eu trouxe para vocês naquela aula síncrona, né? Não está nessa sequência aqui, e que são elementos que contribuem para vocês entenderem melhor, né? Sempre que vocês quiserem entender, busquem a aula síncrona nossa gravada para entenderem esses elementos aí. Continuando, não é de se admirar que o tema da urbanização se tenha tornado muito controverso durante o período em que a ideia da matriz locacional de Schultz ganhava terreno graças a categorias econômico-espaciais, tais como as de economias externas, economias e deseconomias de escala, cujo papel é justificar cientificamente arranjos espaciais que promovem a expansão capitalista. Então, esse conjunto de teorias da localização, eles buscam justificar as transformações trazidas pelo capital, né? Justificar essa expansão capitalista, né? E elas vão tocar muito pouco, né, em questões como a desigualdade entre regiões, a desigualdade social, a exploração do trabalho, né? Então, estarão distante dessas questões que, para essa geografia renovada, é um ponto fundamental, né? Porque o que estará em jogo aí é a distribuição da riqueza gerada socialmente, né? Que trará como resultado uma cisão na sociedade em que muito poucos na sociedade serão enriquecidos, né? E uma massa de trabalhadores estará aí pelas cidades, né? Pelo campo, vivendo uma condição de vida muito aquém da que seria possível nesse nível de desenvolvimento que há, né? Então, isso é fundamental para uma ciência que busca não só justificar a expansão capitalista, mas que visa enxergar o que essa expansão capitalista gera na realidade, né? É importante ressaltar o seguinte, que essas teorizações, elas dão conta, né, percebem a concentração das atividades no espaço e o desenvolvimento, né, ocorrendo em alguns espaços e em outros não, né? Concentração de riqueza, concentração de pobrezas pelo espaço, né? Mas é uma teorização que está engajada com os interesses do capital,
né? Então, essa é a grande diferença. Isso aí vai impedir, então, uma percepção daquilo que há de ruim no desenvolvimento capitalista, né? Porque ele está implicado, ele tem compromisso com o que se chama desenvolvimento, né? Então, isso tira a isenção dessas teorias, né? Não quer dizer que esses teóricos sejam incompetentes, que não tenham percebido o que estava ocorrendo, né? Mas acabam por justificar essa realidade, né? E indicar algumas saídas, né, para os problemas, mas não indo ao ponto central, né, que é o modelo de acumulação capitalista e o que ele causa, né, a pobreza que ele necessita gerar para se perpetuar no tempo. Na página 22, uma outra passagem, né? Tá com muito texto essas aulas, mas eu sinto necessidade de parar nos pontos mais importantes, né? Como eu relatei no início. Com o desenvolvimento das forças produtivas, a desigualdade regional cessa de ser o resultado das aptidões naturais e está se tornando, ao mesmo tempo, mais profunda e mais especulativa. Existe uma maior necessidade de capitais crescentemente volumosos. Os recursos sociais também tendem a se concentrar em certos locais onde a produtividade do capital é cada vez mais alta. Tudo está ligado. A atração da força de trabalho é um corolário. Corolário é assim uma coisa que está ligada à outra, né, como consequência. Corolário dos investimentos e os salários baixos são um fator adicional para aumentar os lucros e inflar a mais-valia do grande capital. É por isto que se depara com uma concentração cumulativa de investimentos e de população nas mesmas cidades. A tendência à especialização agrícola se acompanha da expansão do número de assalariados, da extrema divisão social do trabalho e da concentração econômica e espacial. Então, Milton Santos está colocando aqui vários aspectos, né? Esse desenvolvimento do capitalismo cria regiões que são desprovidas de condições para o seu desenvolvimento, enquanto gera concentração de meios de produção, né? O desenvolvimento das forças produtivas se dá em algumas outras regiões. Então, há grande disparidade entre regiões ricas e regiões pobres, né? Outra questão aí, e que sempre vai ser importante para o Milton Santos, é a questão urbana. Então, esse movimento do capital, ele irá levar a modernização ao campo, né, causando um afluxo demográfico intenso para as cidades, e o campo será extremamente especializado, né, como hoje nós vemos de forma cabal no Brasil, né? Nessa época que o Milton Santos estava falando, não estava totalmente consolidado a modernização da agropecuária brasileira, né? Então, essa visão dele ainda era uma coisa assim visionária, né? E que hoje nós vemos de forma já bem consolidada. Na página 23 ele dirá: a urbanização é simultaneamente um resultado e uma condição do processo de difusão do capital. A desintegração de economias regionais, assim como sua extroversão, gera a concentração urbana, com efeitos cumulativos que as mais das vezes resultam no fenômeno da macrocefalia, né? Macrocefalia, quando se diz, é o crescimento exagerado de uma cidade, de uma região metropolitana, né? A primazia urbana
ou seja, né, a criação dessas cidades altamente concentradoras, né, de meios de produção, de trabalhadores, né, construções, a primazia urbana, ajuda a garantir o estabelecimento de capitais adicionais ainda mais volumosos. Então, a urbanização, do ponto de vista crítico, ela é um efeito da expansão capitalista. A expansão capitalista, né, eu já afirmo para vocês isso em outras muitas aulas, né, na geografia urbana, sobretudo. O sistema capitalista, ele trabalha com acumulações. Então, a acumulação urbana, né, de pessoas, de objetos, né, de meios de produção, das forças produtivas, tudo concentrado na cidade, na verdade, é uma condição para que o capitalismo se reproduza. Então, ele precisa gerar a concentração na cidade de trabalhadores, de indústrias, de serviços, enquanto no campo, da mesma forma, será concentrada, né? Concentrada a produção altamente tecnificada, altamente industrializada, né? Não que a industrialização, o avanço tecnológico seja ruim em si, ele é um avanço civilizatório importante. No entanto, nas condições que são colocadas pela acumulação capitalista, isso se dá de forma perversa, né? Perversa porque gera cidades abarrotadas de seres humanos que não têm condições de vida dignas, e no campo gera uma sobreexploração do ambiente, né? E com danos para a vida selvagem, né? E também para a vida humana. Na página 23, ele dirá: a teoria dos lugares centrais foi uma justificativa teórica útil da existência de grandes concentrações. Baseado num tipo de geometria que a vida é incapaz de reproduzir, seu prestígio dura até hoje, mesmo que não tenha avançado além do estágio que atingira em 1939, né, data da publicação da obra magna do Walter Christaller. A maior inovação veio do fato de que os novos teóricos esqueceram completamente a preocupação de Walter Christaller acerca das estruturas sociais. Então, aqui de lado nós temos um exemplo, né, desses desenhos que surgem dessa teoria dos lugares centrais. Aqui antes também, nesse slide aqui, eu esqueci de explicar, mas são desenhos do Walter Christaller, né, os originais. Esses desenhos geométricos aí, a vida real não reproduz essas formas, né? Então, essa teorização aí que abusa da matemática, da geometria, na verdade é um resultado aí da primazia que a matemática, a física, a biologia tem no desenvolvimento da ciência no mundo, né? Então, se uma ciência não segue um modelo matemático, ela não é considerada ciência, né? Vocês sabem que a geografia quantitativa foi uma expressão aí dessa concepção de ciência, né? Que depois foi enfrentada e foi modificada. Então, veja que coisa esquisita é pensar no espaço, né, que tem suas formas, suas concentrações tão aleatórias, né, aos nossos olhos, tão diferenciada, e você querer estudar isso a partir de uma geometria perfeita, né, simétrica, balanceada, né? Não é assim, sobretudo no capitalismo, né? É impossível existir um equilíbrio espacial, né?
da produção que se encaixe num desenho desse aí. Só relembrando aqui para vocês, né? Eu falei na nossa aula síncrona sobre as teorias da localização, só relembrando para vocês quem foi o Walter Kristaller, a quem o Milton Santos se refere aí. Ele foi um geógrafo alemão, né? Esse aí é um estudo dele, né? Um mapinha dele. E a teoria dos lugares centrais, além do estudo dos sistemas urbanos, é o foco das suas análises. Aqui vocês podem ver esses pontos aí que tem maior número de ligações, são os lugares centrais, né? E localidades menores também têm seus círculos aí que estariam ligados a ele, né? Não que isso seja totalmente real, né? Sempre que há uma localidade que concentra meios de produção, serviços, comércio, né? Ele vai ter um poder de atração de fluxos. Isso é uma realidade, né? Agora, a coisa não será tão perfeita, né, como a geometria dessa aí. Na página 24, mais uma passagem, a teoria dos polos de crescimento do François Perrault serviu à difusão do capital no espaço. Mais tarde ela foi acoplada à teoria dos lugares centrais de Walter Kristaller, sob o pretexto de dinamizar tanto esta última como a teoria da difusão das inovações e dar crédito à ideia de uma filtragem descendente hierárquica. A experiência mostrou que não ocorre tal filtragem descendente, mas, pelo contrário, os investimentos em centros secundários voltam em volume maior para o centro principal. Então, o François Perrault é um economista e também geógrafo francês, que tem essa teoria dos polos de crescimento, que estipula que deve se criar, né, polos de crescimento, né, por exemplo, as zonas industriais distribuídas pelo espaço, né, para que haja desenvolvimento. Então, Milton Santos coloca essa teoria aí como a serviço da difusão do capital no espaço, como as outras também, né? Ele está tentando refutar todas elas. Essa filtragem descendente hierárquica seria aí a promoção do desenvolvimento nas localidades menores, e o Milton Santos está dizendo, né, a realidade não é essa, porque a cidade que é mais desenvolvida, ela tende a concentrar ainda mais as riquezas e o seu poder, né, enquanto localidades menores, elas podem até crescer, ou podem estagnar, ou podem não crescer, ou deixar de existir, né? Mas se elas crescerem, será em uma velocidade muito aquém daquelas concentrações industriais e urbanas no espaço, né? Então, essa natureza de concentração que o capitalismo traz, ela fará com que os lugares que já são ricos, já são desenvolvidos, sejam ainda mais enriquecidos, né? E mais poderosos. Localidades menores estarão fadadas à estagnação ou ao fracasso ou ao declínio, né? Essa é a realidade. A teoria dos polos de crescimento, então, é desse francês, né, que morreu em 87, é um teórico já mais recente, né? Essa teoria dos polos de crescimento tem como foco os processos acumulativos e de localização, que podem ser gerados pelas interdependências do tipo input-output, né, entrada e saída, em torno de uma indústria líder e inovadora. Ou seja, da instalação de uma grande indústria, né, numa cidade que irá promover uma rede de produção, né, que atrairá
outras atividades anteriores e posteriores ao processo de produção. Essa teoria pode ser resumida em 3 pontos, né? O crescimento é localizado e não é disseminado no espaço ou no aparelho reprodutivo, isso é verdade, né? Ele é localizado e não é distributivo, não tem uma característica, né, intrínseca de distribuição do crescimento das riquezas. O crescimento é forçosamente desequilibrado, né? De fato é. A interdependência técnica é um fator a se destacar na transmissão do conhecimento. No capitalismo, a dimensão técnica é muito importante, né? Porque uma técnica mais avançada ela irá subjugar e destruir as tecnologias tradicionais que vieram anteriores, né, à nova tecnologia. Então, de fato, há uma tendência à homogeneização tecnológica, né? Então, esse o terceiro ponto aí se refere a isso, né? E, na verdade, o desenvolvimento das tecnologias dará aos espaços desenvolvedores dessa tecnologia e produtoras de tecnologia e de produtos tecnológicos, dará a ela a primazia, né, o poder sobre outros espaços. Na página 25 ele focará aí nos transportes, né, que é uma dimensão fundamental da expansão capitalista, e dirá: a integração do espaço através do transporte é um elemento essencial do planejamento capitalista. Na sua fase anterior, ou seja, do início do desenvolvimento do capitalismo, naquele sistema mercantil, né, que foi integrando o mundo aos poucos, né, no século XVI. Na fase anterior, o sistema estava primordialmente interessado nas rotas que ligavam os principais centros de produção e de consumo. Agora também há preocupação com redes de ramais. A minimização das distâncias estimulará a especialização agrícola e a difusão ao consumo. A troca interregional experimentará um desenvolvimento importante, trazendo como consequência a expansão do nexo monetário e uma tendência geral para a concentração capitalista. Então, a intensificação dessas trocas, né, entre regiões dentro de um país, entre países, né, do mundo inteiro, trocando mercadorias, informações, finanças, né, valores monetários, fará com que o mundo funcione, né, como um sistema só. De fato funciona, né, mas esse desenvolvimento ele não é homogêneo, né? Existem pontos no espaço, no mundo, que têm essa natureza capitalista e pontos que concentram riquezas, oportunidades, enquanto muitas outras áreas, né, sejam com concentração humana, como as grandes cidades pobres, ou não, né, como os campos bastante esvaziados no dia de hoje. Bom, então esse sistema de trocas, né, ele faz com que haja uma divisão territorial do trabalho no mundo, em que países e regiões estarão fadados a um fracasso nesse sistema, ao ponto que as nações mais ricas e regiões mais ricas dentro dos países serão beneficiadas, né, nesse movimento aí do capital. Então, as oportunidades de trabalho, sobrevivência, desenvolvimento, elas estarão muito distribuídas de forma muito desigual no mundo, né? E para isso os transportes estão aí, né? É o transporte que vai retirar matéria-prima de países mais pobres
e levar para as nações industrializadas, né? São os transportes também que gerarão uma mobilidade das forças de trabalho, né, dos trabalhadores de um país para outro, de uma região para outra, ou numa região metropolitana, né, aquele movimento pendular, o trabalhador que mora numa localidade periférica e vai trabalhar no polo metropolitano, né? Então, os transportes estão aí como parte fundamental desse sistema. Bom, e um exemplo, né, dessa rede de transportes no mundo, né, que na época do texto aí do Milton Santos não era uma coisa tão evidente que hoje é, né? Vocês vejam, por exemplo, coisas que nós compramos da China, né? Eu comprei outro dia essa partezinha aqui, essa aqui é a lente da minha câmera. Essa parte aqui, ela é para não entrar sol aqui, né? Então, essa partezinha aqui custou R$10, eu comprei da China, né? E com 3 dias ela saiu da China e estava no Brasil, né? Ela demorou mais uns 10 dias, 12 dias dentro do Brasil para chegar até mim, né? Mas para vocês verem o quanta coisa integrada e rápida, né? Rapidamente ela chegou no Brasil. Assim como as grandes empresas aí de transporte no mundo, elas estão se tornando cada vez mais poderosas e acumulando cada vez mais capital, né? E a gente vai ficando refém delas, né? Um outro exemplo eu comprei o livro, né, que escaneei para essa disciplina. Primeiro eu comprei num site que se chama Estante Virtual, que reúne várias livrarias no Brasil, né? Comprei lá, tal, e aí houve um problema de postagem, né? Não postaram no correio na data certa, não sei o que aconteceu. Aí eu vi que o envio estava atrasado e tal, aí resolvi comprar na Amazon. A Amazon é uma empresa pertencente ao Jeff Bezos, que é, se não o homem mais rico do mundo, um dos mais ricos, né? Da década de 2000 para cá, tem se tornado cada vez mais rico, né? Então, o que aconteceu? Eu comprei o livro na Amazon, com 3 dias ele chegou para mim. E outros produtos também, quando a gente compra lá, demora menos do que Mercado Livre, do que qualquer outro aí que vá utilizar uma rede de logística menos eficiente, né? Então, eles fazem o transporte, inclusive em feriado, em final de semana, não para, né? Para que seja o mais rápido possível. E, além disso, né, o grande volume de negociações faz com que eles cobrem menos pelo frete, né? E o produto deles saia mais barato do que outros sites na internet, né? Então, acaba que eu, numa compra dessa, vou contribuindo para a concentração de riqueza numa mega empresa dessa, né? Que está aí atuando no mundo inteiro, né? Então, vejam como a coisa é complicada, né? A gente critica e tudo, mas a gente acaba caindo nessas redes aí, né? Enquanto isso, deixamos o comércio local da nossa cidade, né? Quando fazemos essas compras aí que vêm de outras localidades e que estão contribuindo para a acumulação de capital fora do país ou acumulação de capital em cidades já grandes como São Paulo, por exemplo, né? A maioria das coisas que você compra vem de São Paulo. Então é isso, né? Essa é a realidade capitalista no mundo. Da página 25 para 26, ele falará sobre as obras de grande porte. Ele diz: quanto às obras de grande porte, elas são de fato um cavalo de Troia, um presente envenenado. Esses investimentos envolvem outros de porte igual ou ainda maior e gradualmente conduzem o país para uma posição de dependência,
cuja constante é o aprofundamento do capital. As obras de grande porte em transportes, comunicações e produção de energia reduzem custo para as firmas maiores. É assim que os recursos do Estado são desvalorizados no próprio momento de seu investimento. Aí é um ponto muito importante, né, que é o papel do Estado na promoção da acumulação capitalista, né? Então, os estados, sobretudo a partir do pós-guerra, entre o pós-guerra, né, 45, até meados da década de 70, os estados se tornaram keynesianos. Eu já falei para vocês sobre o keynesianismo, né? Então, os estados criaram empresas, infraestrutura nos países e colocou isso, né, a serviço do capital, né? Normalmente são investimentos que não são lucrativos de início e outras atividades são dependentes, né, como, por exemplo, a infraestrutura de transporte, né, as rodovias, as pontes, né, as ferrovias, assim como a energia, né, a geração de energia elétrica, né, a produção de petróleo, né, tudo isso aí foi encampado pelo Estado, né, em muitos países, e o Brasil é um dos exemplos disso, né. O desenvolvimentismo estatal, ele, desde Vargas, né, até meados da década de 70, foi importantíssimo, né, para a consolidação do Brasil como um grande mercado consumidor, né, e uma oportunidade para as multinacionais. Então, agora nós vemos uma onda de privatizações, né, e a privatização, nesse momento, nada mais é que o Estado entregar uma atividade normalmente lucrativa, né, para a iniciativa privada, né? Não é nada relacionado à corrupção ou ineficiência do Estado, né? Na verdade, é uma exigência do capital para que o Estado saia de cena e deixe essas atividades para a iniciativa privada, né? A mídia coloca que quem será beneficiado será os consumidores, né? A energia vai ficar mais barata, a telefonia ficará mais barata, os transportes, né? Mas na verdade não é isso, né? Na verdade é o capital, o mercado que cobra isso, né? Do Estado, que o Estado dê em suas empresas, suas atividades lucrativas, né, para o investimento privado. Um dos exemplos aí são os estádios, né, na Copa de 2014, depois as Olimpíadas de 2016, né, ambas no Brasil, que custaram aí muitos bilhões de investimento, né? Só em relação aos estádios, né, nessa notícia que eu trago aqui para vocês, os estádios da Copa custaram 8 bilhões de reais em 2012 até 2014, né? O poder público ficou com a maior parte da conta. Do total, apenas 611 milhões vieram da iniciativa privada, né? Há diversos outros investimentos também em infraestrutura que foi bancada pelo Estado, né? Então, um país como o Brasil ter gasto tanto com infraestrutura para a Copa, para as Olimpíadas, e deixado de aplicar recursos para outras áreas tão importantes como educação e saúde, é uma vergonha, né? E infelizmente isso aconteceu. Nós não precisávamos disso, né? O povo brasileiro não precisava da construção de estádios e de infraestrutura para receber a Copa, né? Nós precisamos de outras coisas. Eu deixarei com vocês aqui uma passagem de um vídeo do David Harvey
falando sobre a importância da criação de infraestrutura pesada e da urbanização no desenvolvimento capitalista. Essa é uma parte fundamental no desenvolvimento do capitalismo. Urbanization as a means of accumulation of capital was relatively limited in Marx's day. It was not in the forefront of what was happening. Whereas increasingly, capital has a hard time finding things to produce. So what it's increasingly doing is finding new markets, new configurations. And in a sense, what it's done is to turn the whole of urbanization into one vast set of market practices through which profits can be made and capital can be accumulated. Now, it actually turns out that for capital, this has been the minor feature of its history. But I would like to submit that over the last 30 or 40 years, it has moved to become a major part of its history. That actually one of the responses to the desire for perpetual accumulation of capital has been the construction of what we might call planetary urbanization. That is, there is an urbanization process which is now global, and it has similar qualities. It's very interesting to travel the world, shut your eyes, open them, and sometimes you think you're in the same city. You see the same stores, you see the same architecture. The only thing is the advertising signs are different. They're in a different language. Though often what is being sold is exactly the same. So there's a kind of urbanization process which has become planetary. And it's absorbing vast amounts of capital. But it's also doing something else, which is creating the opportunities for the construction of entirely new markets. And I think the crisis that broke out in the United States and elsewhere, 2007, 2008, was a crisis which was urban in its roots. And I get very tired of economists who like to talk about the financial crisis, but who refuse to say it was an urban crisis. It started as an urban crisis. What was this urban crisis about? It was about investing money in a housing market structure that was becoming increasingly speculative. E por último, na página 26, Milton Santos diz: entre as medidas que visam a promoção da penetração do capital, a necessidade de modernização das áreas rurais parece imperativa. Mas para isto, a ideologia da cidade maléfica ou das migrações perversas teve que ser descartada, pois o sistema necessita de áreas rurais modernizadas tanto quanto de cidades populosas. Para este fim, foi manufaturada uma teoria sobre as migrações amplamente divulgada. As pessoas vão para as cidades atraídas por benefícios ainda não existentes, esperança de uma renda melhor no futuro. Então, esse é um traço importante aí do desenvolvimento do capitalismo, que é a economia tradicional campesina, né, o camponês, ele não é interessante para a acumulação capitalista, porque ele não é um consumidor de produtos industrializados, ele não é um vendedor da sua mão de obra. Então, ele é um empecilho ao desenvolvimento do capitalismo, né? Porque ele é, de certa forma, independente. Então, para gerar essa dependência do trabalhador rural, é necessário que ele seja transformado em um trabalhador urbano, né?
E quem vive na cidade é consumidor. Ele produz uma coisa ou outra, né, dentro do sistema, mas ele não tem uma autossuficiência, né? Então, o campo se destina nesse sistema à produção mecanizada e as cidades se destinam a abrigar aí uma massa crescente de trabalhadores, né, que não têm oportunidades de trabalho e também não podem desfrutar, na maioria dos países, né, de condições de vida digna, né, de infraestrutura de transporte, de habitação dignas, né, assim como os serviços de educação, de saúde, né, serão precários aí pelo mundo. E as cidades, né, que foram vistas de forma muito negativa quando veio a Revolução Industrial, né, a pobreza urbana era demais, as condições de vida eram terríveis, teve-se que criar uma ideologia que funcionou muito bem, né, do campo como atrasado e da cidade como uma terra prometida, né, como um paraíso. Então, essa ideologia também foi muito importante, né, e agiu na mente da população do mundo inteiro, né, que mudou ou está mudando do campo para as cidades. Então, vejam o poder dessa ideologia. E assim nós encerramos a parte 3 dessa série de vídeos aí sobre o livro do Milton Santos. Espero que tenham gostado. Podem colocar questionamentos aí no vídeo do YouTube. E os meus alunos podem entrar em contato, né, por e-mail, por WhatsApp, tá? Para tirar dúvidas. É isso aí. Grande abraço a todos e todas.